O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava presente. Também Jesus e seus discípulos tinham sido convidados para o casamento. Como o vinho veio a faltar, a mãe disse-lhe: eles não têm mais vinho. Jesus respondeu-lhe: mulher, por que diz isto a mim? Minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos que estavam servindo: fazei o que ele vos disser. Estavam 6 talhas de pedra colocado aí para a purificação que os judeus costumavam fazer. Em cada uma delas cabiam mais ou menos 100 litros. Disse Jesus aos que estavam servindo: enchei as talhas de água. Encheram-nas até a boca. Jesus disse: agora tirai e levai ao mestre-sala. E eles levaram. O mestre-sala experimentou a água que se tinha transformado em vinho. Ele não sabia de onde vinha, mas o que estavam servindo sabiam, pois eram eles que tinham tirado a água. O mestre-sala chamou então o noivo e lhe disse: quando os convidados já estão embriagados, serve o vinho menos bom. Mas tu guardaste o vinho melhor até agora. Este foi o início dos sinais de Jesus, e ele o realizou em Caná da Galileia, e manifestou a sua glória, e seus discípulos creram nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Escutai, minha filha, olhai, ouvi isto, que o Rei se encante com vossa beleza. Escutai, minha filha, olhai, ouvi isto, que o Rei se encante com vossa beleza. A beleza. Uma das características mais significativas de Deus. Jesus se proclama o belo. Eu sou o belo. Onde está isto? No capítulo 10 do Evangelho segundo João. Eu sou o bom pastor. Kalos, em grego, tanto se traduz como bom, quanto belo. A beleza
é essencial a noção de Deus. Por que me chamas bom? Só Deus é bom, disse o belo Jesus a respeito de si, ao jovem rico, ajudando-o a compreender que Jesus é de fato mestre, bom mestre, que devo fazer para ganhar a vida eterna. Mas esse jovem só enxergava a beleza do mestre, não a beleza de Deus. É como se Jesus dissesse ao jovem: eu sou bom, mas não sou apenas mestre. Por que você me chama de bom? Só Deus é bom. Será que você não me reconhece que além de mestre eu sou Deus? Porque só Deus é bom, só Deus é belo. Escutai, minha filha, olhai, ouve isto, que o rei se encante com vossa beleza. Traduzindo em grego, com vossa bondade. Na língua portuguesa, bom e belo são categorias diferentes. Tem pessoa boa, que talvez não tenha um rosto bonito, mas são belas por dentro. E tem pessoas que são lindas por fora e péssimas por dentro. Em Deus, essas realidades são sinônimas. Eu sou o bom pastor. Eu sou o belo pastor. Eis porque, biblicamente, temos uma prova de que a mãe de Deus, segundo a carne, foi, é e será a mulher mais bonita do mundo. Que o rei se encante com vossa beleza. Desde toda a eternidade, Deus escolheu Maria para ser a mãe do Verbo encarnado, o único filho que teve o privilégio de escolher a sua mãe. Mas vejam, Deus se encantou da beleza da mãe do filho que fora criada à imagem e semelhança do filho. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Do ponto de vista material, fisicamente, corporalmente, essa frase também quer dizer: façamos o homem à imagem e semelhança do meu filho encarnado. No prólogo de São João é dito: tudo foi feito por ele, e sem ele nada foi feito. Cristo opera por vontade do Pai, na força do Espírito, todas as coisas, inclusive a criação. Agora contemplemos, desde toda a eternidade, aquela que teve o privilégio de ser escolhida para ser a mãe do Kalos Hoi Poimé, o belo pastor, o bom pastor. A mãe do bom pastor, que o rei se encante com a vossa beleza. É esse primeiro predicado de Maria Santíssima que nos remete à primeira leitura de hoje, onde temos uma imagem da beleza que vai encantar o rei, e essa imagem vai seduzir o rei, a ponto de dizer, quase como que um abestado: o que me pedes, Esté? O que queres que eu faça? Ainda que me pedisses a metade do meu reino, ela te seria concedida. É uma criatura, mas uma criatura que estava cercada de gente má. O livro de Esté descreve a história de uma israelita que, por sua castidade e piedade, se tornou instrumento de libertação do povo de Deus. O rei se chamava Assuero. Ele deu um grande banquete. Por essa ocasião, a rainha Vasti, naquele tempo, as mulheres faziam a festa para o lado de cá e os homens faziam a festa para o lado de lá. A rainha também deu uma festa. A rainha se chamava Vasti. Depois de ele tomar muita cachaça, ele manda chamar a esposa. A esposa diz: não vou.
Aí o rei enfesado se reuniu com seus assessores e disse: eu fui desmoralizado, a rainha não quis vir, o que é que eu devo fazer? Os seus assessores disseram: o senhor deve despedi-la. E aí ela é destronada e é mandada embora. O rei fica sem rainha. E aí ele determina que todas as mulheres do reino compareçam para que ele escolhesse uma substituta da rainha Vasta. E aí, dentre todas as mulheres do reino, havia uma israelita, prima órfã de um israelita chamado Mardoqueu, que residia na cidade de Susa, na Pérsia, atual Irã, e servia na corte do rei, esse Mardoqueu. Mardoqueu ajudou o rei a descobrir uma conspiração para matá-lo, e por causa disso ele foi homenageado pelo rei, tornando-se assim uma figura muito destacada, mas era judeu. E é nesse contexto que a rainha escolhida, a mulher escolhida para ser rainha, Esté, sobe ao trono. Era judia. Mardoqueu está diante de um dilema. O general do rei, chamado Amã, o nome da capital da Síria, Amã, determina que todas as pessoas se ajoelhem diante dele quando ele passasse, ou quando elas passassem diante dele. Ele tinha um complexo maluco de divindade. Queria que todo mundo se ajoelhasse diante dele. E conseguiu que todos se ajoelhassem, menos Mardoqueu. Como bom judeu, eu não vou me ajoelhar diante de ninguém. E foram dizer a Amã que o judeu Mardoqueu não se ajoelhava diante dele. Amã, de uma forma muito sutil, consegue a assinatura do rei, Assuero, para que no dia tal, na hora tal, os judeus fossem exterminados, ou seja, fossem massacrados. A rainha Esté, sobrinha de Mardoqueu, também ela, judia, soube. E aí se afligiu, se angustiou, aproximava-se o dia do massacre, e ela então toma uma decisão ousada, se embonecar toda, se ajeitar toda, e pedir uma audiência ao rei. E aí ela joga todas as cartadas. O grande trunfo dela, a sua beleza. Atenção! O rei estava sentado no trono real, na sala do trono, frente à entrada. Ao ver a rainha Esté parada no vestíbulo, olhou para ela com agrado, encantado com a beleza da rainha. Ele não sabia de nada. Mardoqueu estava ameaçado, o seu povo também, e Amã, o general, pronto para matá-lo e matar todo o seu povo. Então ela, na audiência que o rei lhe concedeu: se ganhei as tuas boas graças, ó rei, se for do teu agrado, concede-me a vida, eis o meu pedido, e a vida do meu povo, eis o meu desejo. Prossegue a leitura. Recomendo depois a leitura do capítulo 7 do livro de Esté. Ela diz que o seu povo corre perigo, e aí ele diz o que aconteceu. Amã, o general, o seu general, foi ele. Isso depois que ela pede que o rei vá para a sua casa para lhe oferecer um jantar, e leva o próprio general Amã, que já havia preparado um cadafalso, uma guilhotina para enforcar ou matar o próprio Mardoqueu. E é no contexto desse jantar que belamente, encantadoramente, ela diante do seu esposo fascinado diz: salve o meu povo. E aí o general é desmascarado. Ele descobre que foi vítima de uma tramóia, de um engano do seu general, e é o próprio general quem acaba sendo enforcado na mesma forca que ele havia preparado para Mardoqueu. A festa que os judeus celebram até hoje, em homenagem a esse fato, é uma das mais importantes entre os judeus. Esté,
que o Rei se encante com vossa beleza. Beleza que fascina os olhos, mas antes de tudo seduz o coração daquele que escuta o pedido. Se assim foi com a rainha Esté, Deus não quis que fosse diferente com a Santíssima Virgem. Que o Rei se encante, que o Rei Jesus se encante na primeira festa da qual ele participou durante sua vida pública, com a beleza de Maria Santíssima. Olhemos para Jesus, sem dúvida, o milagre é dele, indiscutivelmente. O poder procede dele, é um ponto descontado. Mas lê o relato das bodas de Caná, sem ponderar naquilo que Cristo Jesus quis que interviesse, que concorresse para que o milagre acontecesse. É no mínimo desonestidade teológica, desonestidade intelectual. Uma coisa é o milagre de Deus, outra coisa são as causas segundas que concorrem. Claro, a palavra final é do Senhor, a operação é dele, o mérito é dele, tudo procede dele, a ele a glória. Isso, por outro lado, não desmerece, não obscurece de forma alguma as intervenções das criaturas humanas no processo de concessão, de realização dos milagres. Romanos capítulo 8, versículo 28. Deus coopera em tudo para o bem daqueles que o amam. E essa cooperação não dispensa os instrumentos humanos, não dispensa a participação das pessoas, não dispensa o dedo das criaturas humanas. Ordinariamente, Deus opera por elas. O Todo-Poderoso tem poder suficiente para fazer tudo sozinho, sem precisar da intervenção de ninguém. Mas quis que o primeiro sinal de sua vida pública ocorresse com a iniciativa da mãe. Ela é o primeiro destaque da narrativa do Evangelho de hoje. Houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava presente. O texto não diz o filho de Maria estava presente. Quem está no complemento nominal não é a mãe, é o filho. Portanto, o destaque está no sujeito, está no substantivo, a mãe de Jesus. A razão é simples. Maria passa na frente com o teu sim ao anjo. Maria passa na frente porque eu, o Criador, que passei à frente de ti enquanto Deus, que passei à frente de ti enquanto te criei, quis que tu passasses na minha frente, colaborando com o plano da salvação, dizendo sim ao arcanjo, protegendo-me. Tu disseste, passo na tua frente, aquele que habita no meu ventre, o meu querido filho que é Deus, porque ele me deu essa prerrogativa, a prerrogativa de gerar a natureza humana do Verbo encarnado, a prerrogativa de protegê-lo durante 9 meses, a prerrogativa de cuidar dele, até fugindo para o Egito, de educá-lo, a prerrogativa de ser superior a dele. Lucas 2:51, e Jesus desceu com eles a Nazaré e era-lhes submisso ao submetido e ao submissor. O submissor é a autoridade, o submetido, ele é inferior. O Pai é maior do que eu, disse aquele que disse também, eu e o Pai somos um. Eu e o Pai somos um. Jesus se refere à mesma substância, à mesma essência do Pai. Eu e o Pai somos um, João capítulo 10, no sentido, o Pai é Deus e eu sou Deus. Mas quando ele disse, o Pai é maior do que eu, ele se refere à sua natureza humana. Ele é inferior ao Pai enquanto Verbo encarnado. E enquanto tal, foi inferior também a José, foi inferior também a Maria.
Lucas 2:51, e era-lhes submisso. Ó Maria, hoje os brasileiros católicos vos honram com o magnífico título de beleza superior à beleza do vosso filho. Não sois deusa, mas sois a mãe do Deus que se encarnou no vosso ventre. Eis uma verdade que é destacada: o rei se encanta com a beleza desse templo no qual ele quis habitar, ao qual quis obedecer, diante do qual quis se submeter. Ah, sim, eis aí o templo que nos encanta, eis aí a beleza diante da qual o Brasil reverencia neste dia. O que me pedes, Esté? O que queres que eu faça? Maria se dirige ao Senhor com um pedido simples. A rigor, nem pedido era. Eles não têm mais vinho. Isso é um pedido, sim ou não? Sim e não. Sim, porque nas entrelinhas do que não é pedido está embutido o pedido. Você poderia fazer isso para mim? Diz alguém educadamente. Ou então faça isso para mim. No caso aqui seria uma ordem. Nossa Senhora não fez uma coisa, nem fez a outra. Porque entre mãe de Deus e Deus submisso à mãe, não há necessidade dessa formalidade. Basta uma constatação. No amor, a formalidade é dispensada. Evidencia-se a intimidade. Eles não têm mais vinho. Disse aquela que constatou, aquele que sempre sabia: eles não têm mais vinho. Faltou vinho. Agora vem a catequese que vai unir Gênesis capítulo 3 a João capítulo 2, é o caso, e João capítulo 19 também é o caso. As duas vezes em que Jesus chama a mãe de mulher. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Tu lhe ferirás o calcanhar, enquanto ela esmagará a tua cabeça. Bem, o pisar na cabeça da serpente, profecia do Senhor Deus. Agora o mundo, com esse diálogo, vai saber: aquela mulher está presente nas bodas. Aquela mulher é o prelúdio do Evangelho. Aquela mulher é a abertura do capítulo da vitória daquele que haveria de destruir o império da iniquidade. Por isso Jesus não a chama de Maria, nem chama de mãe. Ele chama de o cumprimento da minha profecia lá atrás. Porém, inimizade entre ti e a mulher, mulher, porque dizes isto a mim, minha hora ainda não chegou. Qual é a hora de Cristo? É a hora da cruz. É a hora da qual o Evangelho diz, João capítulo 13, versículo 1, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que chegara a sua hora de passar deste mundo ao Pai, como amasse os seus que estavam no mundo, até o extremo os amou. É como se Jesus dissesse: eu te chamarei de mulher na cruz. João 19, 27. Mulher, eis aí o teu filho. Mas como a senhora não sabe o que eu vou dizer na cruz, eu antecipo o que a senhora quer que eu antecipe. Porque aqui vou chamar-te de mulher, minha mãe. E na cruz também te chamarei de mulher, minha mãe. Minha hora ainda não chegou, mas eu a antecipo. Porque naquela hora eu te chamarei de mulher. E agora, a teu pedido, já te chamo de mulher. Para que tu saibas que o que vai acontecer agora é o brotar da água que vai ser transformada em vinho. Mas na cruz do meu corpo, não das 6 talhas de água, vão brotar sangue e água, símbolos do batismo e da Eucaristia. Tu queres, ó Maria, tu queres, ó mulher, que eu já antecipe esta hora? Nossa Senhora sabia que não receberia não, e de fato não recebeu. Sua mãe disse aos que estavam servindo: fazei o que ele vos disser. Ela coadjuva Jesus pedindo e coadjuva Jesus sugerindo. Maria aqui, se você quiser interpretar que ela deu uma ordem,
tudo bem, mas é a ordem de mãe, tá bem? Eis aí tua mãe. Ora, se Jesus vai dizer isso a João, em João 19, 27, eis aí a tua mãe, a mãe nas bodas de Caná diz, eis aí o meu filho. Ou seja, o papel da mãe não é substituir o filho, é simplesmente dizer, o meu filho me autorizou a me aproximar dele, a pedir a ele, e o que eu estou pedindo a vocês, já que eu sei que o meu pedido vai ser atendido, ele me atendeu, agora eu peço a vocês que vocês me atendam. A Mariologia, o papel de Maria Santíssima na Igreja Católica é esse. Qualquer pessoa na face da terra que insinuar o contrário, não tem boa fé, é malvado, está discriminando os católicos, está afirmando uma blasfêmia. Nós não colocamos Maria Santíssima no lugar de Cristo, nunca colocamos. Por outro lado, nunca separamos a mãe do filho, nunca separamos a mãe do filho, porque o filho não quis estar separado dela, nem nas bodas de Caná, nem na cruz, nem no céu. Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e sempre, em Caná, na cruz e no céu, mulher, mulher e sempre mulher, mãe, mãe e sempre mãe, mãe que pede e é atendida, e a mãe que do céu fala, façam o que o meu filho disser. 6 talhas de pedra colocadas ali, para a purificação que os judeus costumam fazer. Talhas de pedra, purificação. Por que não talhas de madeira? Por que não talhas de outro material? Pode me dizer, por favor, por que talhas de pedra? Segundo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 7, o ministério da morte, gravado com letras em pedras, ministério da morte, o ministério de Moisés, o Antigo Testamento, o Senhor Deus gravou os mandamentos em tábuas de pedras no Monte Sinai. Ezequiel, capítulo 36, versículo 26, dar-vos-ei um coração novo, e em vós porei um espírito novo, tirar-vos-ei do peito o coração de pedra, e dar-vos-ei um coração de carne. 6, quase chegando à perfeição, cujo símbolo é o número 7. 7, o número da plenitude, o número da totalidade. 7 sacramentos, 7 dons do Espírito Santo, 7 igrejas do Apocalipse, 7 cartas, 7 trombetas, 7 taças, o número da totalidade. Mas nas bodas de Caná está começando 6 talhas. Por favor, o número de talhas 6 indica de novo a ineficácia da purificação e a imperfeição da lei. Talhas para purificar, 6 que não purifica, porque a purificação não vem das talhas, a purificação vai vir daquilo que será símbolo, a transformação do que vai ser colocado nas talhas, que na verdade vai ser usado por nosso Senhor Jesus Cristo na instituição da Eucaristia. Este é o cálice do meu sangue, sangue da nova e eterna aliança, derramado por vós e por todos para a remissão, para o perdão, para a purificação. Sabem de quantas festas Jesus participou nos 4 evangelhos? 6. 3 Páscoas. Jesus começou sua vida pública com 30 anos, terminou com 33. 3 Páscoas. Uma festa anônima no capítulo 5, versículo 1 do Evangelho segundo João. A festa das tendas no capítulo 7 e a festa da dedicação do templo, capítulo 10, versículo 22. 6 festas. 6 festas Jesus participou. Mas e a 7ª festa? Ele ressuscitou. Desejei ardentemente celebrar esta Páscoa convosco. A festa da Eucaristia, a 7ª, que ele deixou para o penúltimo dia de sua vida. Agora vocês entendem por que 6 talhas e por que de pedra. Agora, enchei as talhas de água. João capítulo 4, de 13 a 14, respondeu-lhe Jesus: todo aquele que beber desta água tornará a ter sede,
disse ele à samaritana: mas o que beber da água que eu lhe der, jamais terá sede. A água que eu lhe der virá a ser nele fonte de água que jorrará até a vida eterna. Isso a respeito dele. Agora a respeito da senhora, de mim, de nós todos. João 7, de 37 a 38. Se alguém tiver sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior manarão rios de água viva. Quem crê em Jesus se torna manancial de água viva. E a primeira criatura, o primeiro manancial de água viva, de onde brotou essa fonte inexaurível, foi aquela que disse: fazei o que ele vos disser. Aqui está a grande fonte de água viva. O texto diz o seguinte: Jesus falou, enchei as talhas de água, encheram-nas até a boca. Vocês acham que a água foi transformada em vinho dentro das talhas ou fora das talhas? Qual é a importância disso? Tem muita importância, porque as talhas são de pedra. E a pedra lembra o ministério da morte, segundo aos Coríntios 3:7. O mestre Sala experimentou a água que se tinha transformado em vinho. Ele não sabia de onde vinha, mas os que estavam servindo sabiam, porque eram eles que tinham tirado a água. Atenção, eles encheram e tiraram para o mestre Sala provar. A transformação da água em vinho não aconteceu nas talhas, aconteceu fora delas. Isso quer dizer que a transformação não está no Antigo Testamento, está no Novo. Portanto, a transformação não se dá na pedra, mas se dá no Espírito. Vejam que coisa bonita. Não é um mero colocar água, mas depois há um tirar a água. É preciso tirar o que vai ser transformado dessa realidade chamada Antigo Testamento, na perspectiva de Jesus. Eu não vim abolir a lei e os profetas, eu vim levá-los à perfeição. A perfeição não está na pedra, a perfeição está no coração traspassado de Cristo, de onde jorraram sangue e água, aqui simbolizados pela água que dá lugar ao vinho. Mas do lado de Cristo, a água não dá lugar ao sangue, a água concorre com o sangue. A água concorre com o sangue porque a água simboliza o batismo e o sangue simboliza a Eucaristia. Portanto, primeiro a talha, as 6 talhas, depois a pedra, depois a água dentro dessas realidades, depois o retirar, a transição, a passagem. Se a vossa justiça não for superior à dos fariseus, vós não entrareis no reino dos céus. Todo mundo serve primeiro o vinho melhor, e quando os convidados já estão embriagados, serve o vinho menos bom. Quando os convidados estão embriagados, as festas de casamento naquele tempo demoravam 7 dias. O próprio mestre Sala está dizendo que tem muita gente na festa que já tinha se excedido, já estava para lá de Bagdá, ou de Jerusalém, como queira. E aí, nós temos o apóstolo Paulo, que diz na carta aos Filipenses: não vos embriagueis com vinho, inebriai-vos do Espírito de Deus. Então nós temos a uma certa altura dos 7 dias de festa, todos embriagados, mas embriagados com o vinho velho. Chegou o vinho novo, tu guardaste o vinho melhor até agora. Acreditem se quiser, mas Caná da Galileia é o prelúdio de Pentecostes, é o prelúdio da efusão do Espírito Santo. A última frase de Jesus na cruz: entregou o seu Espírito. E logo depois do seu corpo sem vida, traspassado pela lança, jorraram sangue e água. Então vejam a ordem do Calvário.
mulher, eis aí o teu filho. Depois Jesus agoniza, entrego o meu espírito, rezando o Salmo 30, versículo 6. Depois o corpo é transpassado, mulher entrega da mãe para o filho, entrega do espírito ao pai, e depois batismo e eucaristia. A mesma ordem, o mesmo esquema, a mesma estrutura das bodas de Caná. A intervenção da mulher, a necessidade do vinho, a transformação da água em vinho, a ordem para obedecer o que o filho diz, e depois a alegria do vinho para os embriagados. No Calvário, a embriaguez é essa: em tuas mãos entrego o meu espírito. Em Caná, a embriaguez do vinho novo para os embriagados com o vinho velho. Eis a mulher vestida de sol, tendo a lua debaixo dos pés, e sobre a cabeça uma coroa de 12 estrelas. Primeiro, símbolo da igreja, aquela que gera Cristo em nós. Aqui está grávida, prestes a dar à luz, no coração daqueles que acolheram a palavra, e no coração daqueles que, depois de batizados, convertidos, renascem pela graça, pela força e o poder do Espírito Santo. Mas nessa mulher também está incutida a figura de Maria. Ela deu à luz um filho homem, que veio para governar todas as nações com cetro de ferro. E o filho foi levado para junto de Deus e do seu trono, ascensão, e assentar-se à direita do Pai, e depois o desdobramento da história da igreja. O dragão começa a perseguir a mulher que tinha dado à luz o menino, entenda-se, a Maria Santíssima e a igreja e a Maria Santíssima, e aqui a serpente vomita como um rio de água atrás da mulher, a fim de a submergir. Submergir a mulher é destruir a igreja, ou pelo menos tentar submergir a mulher, dado que essa mulher também é Maria, é obscurecê-la do seguimento de Cristo. Isso a Bíblia nunca fez, isso os cristãos nunca podem fazer. Colocá-la no ostracismo, ignorá-la de duas formas: ofendendo-a, ou nunca falando bem, ou falando mal. Você pode ofender uma pessoa que você ama, nunca elogiando-a, e você se sente mal quando uma pessoa é meritória, tem virtudes, e alguém nunca fala bem dela, ou então fala mal. Se fala mal e nunca fala bem, por favor, o dragão começa a perseguir a mulher que tinha dado à luz um menino. E aí vem o vômito. A serpente então vomitou com um rio de água atrás da mulher, a fim de a submergir. Está aí um verbo que é importante na Bíblia: vomitar. Vocês sabiam que Jesus promete nos vomitar? Ah, sim. Apocalipse capítulo 3, de 17 a 20. A igreja de Laodiceia, Jesus diz: tu dizes, sou rico, faço bons negócios e de nada necessito, e não sabes que és infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Vós não sois nem frio nem quente, vós sois mornos. E porque sois mornos, nem frio nem quente, estou para vomitar-te da minha boca. Nesse período dramático da história, o diabo vomita contra nós. Jesus promete nos vomitar, a nós. O diabo já se vomitou do céu. Jesus não precisa vomitar o diabo, mas Jesus faz uma advertência para nós: estou prestes a vomitar vocês, porque vocês não são nem frios nem quentes. Isto é, vocês nem se decidem a meu respeito e só em meu favor, ou a respeito do mundo e só em favor dele. Eu não quero cristão em cima do muro. Eu não quero cristão que acende uma vela para Deus e outra para o diabo. Eu não quero cristão que dentro de casa ou fora de casa tenha hábitos pagãos e depois supostamente cristãos. Ou você se decide por ser frio, ou você se decide por ser quente.
Caso contrário, vou vomitar você, isto é, vou rejeitá-lo de mim. Vou dizer, apartai-vos de mim, malditos. Ou segundo as palavras da parábola das virgens prudentes e imprudentes, não vos conheço. Ou na parábola da veste nupcial, meu amigo, como é que você entrou aqui sem a veste? Amarrem-no, joguem na fornalha, para onde haverá o choro e ranger de dentes. O vômito, o vômito, o vômito. O vômito já está acontecendo. As investidas contra a igreja de Cristo estão em ato. Algumas escancaradas, algumas cínicas, outras ardilosamente, astuciosamente escondidas e camufladas. Mas atentos, católicos, olhemos para os dois vômitos. A serpente vomitou como um rio atrás da mulher. A terra, porém, veio em socorro da mulher. O mundo se desdobra sob a égide da providência, e a igreja está protegida pelo Senhor. E protegendo essa igreja, um manto misterioso, uma voz serena, que em Lourdes, que em Fátima, que em La Salette, e agora, com o reconhecimento da igreja em Medjugorje, a mão da mãe, o manto da mãe, de cujos lábios não sai vômito, somente esse pedido: fazei o que ele vos disser. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.